Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Gasperazzi, eu sou advogada previdenciária e hoje nós vamos falar daquele contribuinte que tem mais dúvidas, o MEI. O MEI sempre tem dificuldade de saber quando contribuir, como contribuir, se contribui. Então, eu trouxe para falar com a gente sobre esse assunto a Valdirene Menegado. Ela é proprietária do Menegado Contabilidade, ela é especialista em contabilidade de corporativismo, cooperativas, associações e sindicatos. E ela vai trazer aí pra gente mais luz sobre esse tema. Então, Valdirene, obrigada por você estar aqui. É um prazer estar aqui com você, Bárbara. E para tirar dúvidas, né, sobre esse tema que gera tantas dúvidas nas pessoas. Hoje a gente vê que nós temos uma quantidade de MEIs muito grande. Sim, eu até olhei, são 14 milhões de pessoas no Brasil que são MEI. E foi uma forma de legalizar pessoas que trabalhavam na informalidade. Pessoas que não tinham contribuição para o INSS e pessoas também que não recolhiam nenhum tributo. Então, o MEI, ele trouxe essa possibilidade de incluir essas pessoas que estavam na margem, né, de alguma forma. Então, eram pessoas que não tinham nenhum benefício. Sempre existia, por exemplo, um auxílio-doença que eles não conseguiam, dúvida se eles conseguiriam se aposentar, né? E com a formalização do MEI, essas pessoas foram incluídas no sistema. Então, para começar, uma pergunta que, assim, MEI paga imposto? Sim, MEI paga imposto. E é uma coisa muito importante. O imposto do MEI, ele não varia de acordo com o faturamento. Então, assim, o MEI, ele pode ter um faturamento anual de até R$81 mil, né? Mas se em determinado mês ele não tiver nenhum faturamento, não emitir nenhuma nota ou não fizer nenhuma venda, aquela contribuição, ela é devida. Então, ele tem que pagar. Sim. E o que acontece se o MEI não pagar esse imposto? O primeiro, ele vai ficar descoberto pelo INSS, né? E segundo, esse débito, ele vai ficar em aberto na Receita Federal e isso pode ser enviado para a dívida ativa. E acontece muito das pessoas acham que o MEI é uma informalidade, acha que não precisa de recolher aquela contribuição e às vezes a pessoa abre um MEI e simplesmente esquece que existe um CNPJ. Porque apesar de não existir a burocracia que existe nas empresas normais, o MEI, ele precisa de estar atento às obrigações. Então, o MEI precisa de recolher a contribuição mensal, o MEI precisa de fazer a declaração anual, porque se ele não faz essa declaração anual, ele fica irregular perante a Receita Federal. E o pior de tudo é que na falta de recolhimento da contribuição, o MEI ele pode deixar de ser MEI e passar a ser uma empresa normal. É o que a gente chama de exclusão do Simples Nacional. Então, se o MEI fica devendo as contribuições, chega no final do ano, a Receita Federal retira ele desse sistema simplificado e ele passa a ter todas as obrigações de uma empresa normal. Que é o quê? É ter um contador mensal, porque hoje o MEI não precisa de ter um contador mensal. Que é uma despesa a menos, né? É uma despesa a menos. Então, foi um tipo de empresa que foi feito para você ter menos custo possível, mas estar em pé de igualdade com outras empresas. Só que você precisa de se lembrar que existem obrigações, por menores que sejam. Sim. O MEI, por exemplo, ele tem que emitir nota fiscal? Ele só está obrigado a emitir nota fiscal se prestar serviço para pessoa jurídica. Né? Então, por exemplo, um MEI que faça venda de algum tipo de mercadoria. Ele tem a maquininha dele lá onde vai passar cartão de crédito, cartão de débito, vai receber Pix. Só que ele não precisa de emitir nota fiscal de todas as operações, só se ele for fazer a operação com uma pessoa jurídica. Mas ele tem que ficar muito atento ao faturamento que ele tem mensal.
Que não pode ultrapassar os R$81 mil. Não pode ultrapassar os 81 mil no ano. E 6.750 no mês. Entendi. E a questão do boleto do DAS, né? Então, por exemplo, as pessoas nem sabem que elas estão contribuindo para o INSS quando elas pagam o boleto do DAS, né? Isso. Que é um boleto só. O DAS-MEI. Isso, exatamente. Então, naquele DAS, que hoje está em torno de R$75, né, varia um pouco quando é serviço e quando é comércio, mas está mais ou menos nessa faixa aí. Você paga 2 tributos. Uma é a contribuição para o INSS e o outro tributo pode ser ICMS ou ISS. Então, naquele DAS estão os impostos que o MEI recolhe para a Receita Federal. Sim, e quando ele paga esse DAS, então ele está protegido, ele é um segurado do INSS, né? Ele tem direito aos benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-reclusão, por exemplo. A diferença, né, do empresário normal é que ele não consegue se aposentar por contribuição. E sim por idade, né? Então, 65 anos para os homens, com 15 anos de contribuição, e 62 anos para as mulheres, com 15 anos de contribuição. Isso, exatamente. Né? E tem a questão da complementação, que essa também é sempre uma dúvida, né? Isso, Porque a complementação, ela pode também abrir para outros direitos também, como aposentadoria especial, que no caso não tem. Mas a complementação, ela precisa ser, né, averiguada se aquela pessoa realmente... É necessária uma análise para saber se realmente vale a pena para aquela pessoa. Então, é importante a pessoa fazer um planejamento previdenciário para saber exatamente... quanto tempo ela tem de contribuição e quanto que vai precisar. E aí ela pode, então, pagar retroativo ou não, ou passar a pagar a complementação a partir dali. Então, as pessoas não estão acostumadas a se programarem, né? Então, essa questão de fazer uma análise da sua vida previdenciária para saber como é que está a sua situação é muito importante. Porque fazendo isso, você pode fazer o recolhimento correto ou pode fazer essa questão da complementação, por exemplo. Porque é o que você falou. O MEI, ele só dá direito a se aposentar por idade. Né? Então, uma pessoa que hoje tem 40 anos, né, 50 anos, para ela pode ser interessante fazer uma complementação. Porque aí, quando você faz a complementação da sua contribuição para o INSS, você pode se aposentar por tempo de contribuição. Não vai precisar esperar os 62 e 65 anos para se aposentar. Valdirene, e assim, das pessoas que te procuram, que elas têm MEI, quais são as principais dúvidas? O que você vê que o MEI faz mais de errado? Assim. É parar de recolher a contribuição. É o que eu falei no início, né? As pessoas acham que por ser um tipo societário simplificado, por ter uma tributação simplificada, que elas não precisam estar atentas a esse tipo empresarial. Então, a partir do momento que você abre um MEI, você se torna 2 pessoas. Você tem o seu CPF, que você precisa tomar conta perante as obrigações com a Receita Federal, e você tem o seu CNPJ, que é o seu MEI. Se você não cumpre todas as obrigações, isso pode te gerar vários problemas. Um deles é a questão de você deixar de ser MEI. E aí, a partir do momento que você deixa de ser MEI, você começa a ter todas as obrigações que uma empresa normal tem. A pessoa, quando acontece isso, da pessoa parar de pagar, ela é notificada ou já automaticamente isso acontece? Ela pode ser notificada, sim, a Receita Federal notifica. E aí, normalmente, é quando as pessoas me procuram. Aí, ela recebe um comunicado da Receita Federal informando que estava com débito. Aí, mas eu não tô tendo faturamento, eu não tô tendo movimentação, eu só abri esse MEI e emiti uma nota fiscal. Mas mesmo que você não esteja movimentando financeiramente o MEI, mesmo que você abra um MEI e você nunca tenha emitido uma nota fiscal, você nunca tenha
Porque você não tem obrigatoriedade nem de abrir conta corrente para o MEI, né? A movimentação do MEI, ela pode ser feita na sua conta de pessoa física. Não é obrigatório que o MEI tenha conta corrente. E aí a pessoa acha que, pelo simples fato de não ter movimentação, que ela não tem nenhuma obrigação. Mas tem sim, a partir do momento que você tem o CNPJ, a partir do momento que você criou aquele CNPJ na Receita Federal, os seus débitos são gerados mensalmente. E aí você precisa de fazer o recolhimento do DAS mensalmente. Para não ter problema depois, né? Sim, muito importante, gente. Quem tem um MEI, né, se atente, pague corretamente. Até para também não perder a qualidade de segurado. Exatamente. Caso aconteça alguma coisa com você, sua família também vai poder receber, né, a pensão por morte ou alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante a pessoa. E essa questão também de estar pagando retroativo. Como que é essa fase? Quando a pessoa te procura, por exemplo, ela consegue pagar retroativo? Consegue. Inclusive, é possível pagar retroativo e é possível parcelar os débitos também. A Receita Federal possibilita fazer o parcelamento em até 60 parcelas, desde que a parcela mensal não seja inferior a R$50. Então, muito pode ser importante feito. isso. Então, quem está passando por esse problema pode estar parcelando essa dívida, né? Exatamente. Só que as pessoas têm que ficar atentas a um detalhe, né? Você tem que cuidar do seu MEI para ele continuar sendo um MEI. A partir do momento que ele foi excluído do MEI, você não consegue voltar a ser MEI novamente. Então, o que acontece? Eu tenho um MEI, né? Fiquei 2, 3 anos sem pagar contribuição nenhuma. Recebi uma notificação da Receita Federal. Aí você verificou que o seu MEI já não está mais como MEI. Foi excluído desse regime simplificado porque você ficou inadimplente. Sim. E aí agora, qual é o passo que você tem que fazer? Tem que regularizar, recolher todas essas contribuições que ficaram pendentes. E se você quiser voltar a ser MEI, você dá baixa nesse CNPJ e abre um novo. Só que aí muitas pessoas ficam com aquela dúvida, eu vou abrir um CNPJ novo, mas por que isso é ruim? Porque quando você tem uma empresa, você tem um histórico naquela empresa. Você tem um histórico de compras, você tem um histórico de crédito. Quando você abre um CNPJ novo, você abre tudo do zero. Então, para quem é comerciante, por exemplo, né, que está acostumado a comprar com empresas, você vai ter que começar um novo cadastro. Por isso que é importante você manter a sua empresa em dia, o seu MEI em dia, né? Porque mantendo o seu MEI em dia, você consegue manter todo aquele histórico que você possui. Muito importante isso, né? Acredito que é uma informação que poucas pessoas têm e que a gente vai poder estar levando isso. Que realmente, se a pessoa deixa de pagar, ela vai ter uma penalidade alta e ainda vai ter que dar baixa nesse MEI para abrir um novo. E aí você vai ter custo com o contador, né? Porque a partir do momento que você está irregular e você precisa de fazer a sua regularização, você vai ter que pagar por esse serviço, né? Normalmente, você não precisa de ter um contador para o seu MEI, né? Tem uma declaração que é feita anualmente, que qualquer pessoa consegue fazer. É só entrar lá no site da Receita Federal, você tendo o controle de quanto que você faturou mensalmente, você preenche lá na sua declaração os valores mensais. Você tem que ficar atento para não ultrapassar o limite anual, porque se você ultrapassa o limite anual em até 20%, você ainda consegue se manter. Mas se você ultrapassar em valor superior a 20%, você já passa para o regime do Simples Nacional normal, que aí já tem mais burocracia, você precisa de ter um contador para te auxiliar. Então, precisa de ter um planejamento financeiro mensal, precisa de acompanhar a movimentação. Outra coisa que as pessoas não se atentam, né? Eu tenho uma maquininha de cartão de crédito, então vai lá passando o cartão de crédito, mas você não acompanha a sua movimentação mensal. De repente, a pessoa está faturando 10 mil, 20 mil reais por mês e acha que vai conseguir continuar como MEI. Mas a Receita Federal, ela tem conhecimento dessas movimentações. Então, a Receita Federal mesmo pode notificar a empresa e aí
excluir ela do MEI e fazer a cobrança retroativa de todos esses impostos. Então, imagina, você está em um tipo empresarial onde você pode faturar até R$81 mil por ano. Uhum. De repente, você está faturando R$200 mil por ano e continua tendo os benefícios de uma pessoa que fatura 81 mil. Quando a Receita Federal ela te notificar, ela pode cobrar os impostos retroativos desde janeiro. Então, se você tiver em outubro e for notificado pela Receita Federal, você vai ter que pagar os impostos desde janeiro com juros e multa. Então vai ficar bem alta essa conta, né? Exatamente. Uhum. É aí que entra a questão da organização financeira, que é muito importante quando você tem um negócio seu. Sim, você como contadora, assim, qual é a principal dica que você dá para as pessoas? Controle financeiro. Eu acho que uma das questões mais importantes é o controle financeiro. E acho que é uma coisa que na nossa educação falta muito, né? Uhum. A gente vive um momento em que as escolas investem muito em conteúdo e eu, assim, é uma opinião minha, né? Uhum. E pouco em prática de vida, né? As crianças, elas precisam aprender a se controlar financeiramente. Elas precisam aprender a fazer um planejamento financeiro para que elas possam crescer e serem bons empresários, serem bons profissionais, conseguirem se programar para poder manter o negócio, né? Para poder manter o negócio. E o que você acha que mais afeta, assim, que faz com que os negócios se acabem? Também seria isso, a questão do controle financeiro mesmo? Exatamente. A gente vive uma cultura onde muitas pessoas estão acostumadas a misturar dinheiro de empresa com dinheiro pessoal, finanças pessoais com as finanças empresariais. Uhum. A gente precisa de ter essa separação. E eu falo muito isso, né? Quando você cria uma empresa, você cria um outro eu. Né? Porque você tem o seu CPF e você tem o CNPJ da sua empresa. São duas entidades completamente diferentes e que não podem ser misturadas. São tratamentos tributários completamente diferentes que precisam ser levados em consideração na vida diária, sabe? Não é só ali, eu tô dentro do meu negócio, eu sou dono, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Né? Quando você tem um negócio, você tem regras daquele negócio que precisam ser seguidas, que são diferentes das regras da sua vida pessoal. Né? Então, você precisa se organizar para ter essa separação. Sim. E agora, caminhando já para o final, Valdirene, o que você diria de mensagem aí como contadora, também como um ser humano, né? O que você deixa aí para as pessoas? Planejamento financeiro. Isso é muito importante. Saber fazer um planejamento financeiro, saber controlar as suas finanças, não se deixar levar pelos impulsos, porque hoje a gente tem um incentivo muito grande, né, no consumo, e é muito importante saber controlar essa parte financeira para que você consiga gerir bem o seu negócio. Sim. A gente vê... A Receita Federal sempre lança programas de parcelamento para as empresas, né? E aí a gente vê o quanto os empresários pagam de juros, de multa. E isso é o quê? É o seu dinheiro que está indo para o ralo. Né? Então, essa questão do planejamento financeiro é muito importante, precisa ser observada. Quero te agradecer por você ter vindo esclarecer as dúvidas, né, do MEI. Acho que foram super interessantes as suas colocações. Acho que vai ajudar muita gente que está em casa ouvindo a gente. Então, obrigada, Valdirene, por você ter vindo. Obrigada ao ouvinte de casa, tá bom? Tchauzinho.